Para falar sobre fusões e aquisições, modelos tradicionais e novos modelos estratégicos de negócios, nós convidamos a doutora Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, sócia da Matos Filho Advogados São Paulo, e vamos recebê-la com uma salva de palmas. Bom, já sentindo a pressão que me colocaram, boa tarde para todo mundo. Então, eu sou a Maria Fernanda, eu sou sócia do escritório Matos Filho, é um escritório de advocacia dos grandes em São Paulo, que atuam aí em todas as áreas do direito. Eu sou sócia da área de fusões e aquisições do escritório, eu trabalho lá há 15 anos, e durante todo esse período sempre trabalhando com fusões e aquisições. E acho que de um tempo para cá a gente notou que realmente a área da saúde é uma área de grande aposta de crescimento no mercado brasileiro, e a gente está envolvido em muitas transações nessa área. A gente vai aproveitar para dividir um pouco da experiência aqui com vocês. Então, a gente até formou lá no escritório um grupo multidisciplinar, que a gente chama de Life Science e Saúde, que é para olhar justamente para esse público, para a gente entender melhor o negócio de vocês, sair um pouco só da caixinha do jurídico e passar a prestar uma assessoria que a gente passe a entender as peculiaridades do seu negócio, né, e possa fazer aí uma transação mais customizada, etc. Então, a gente está bem animado com o momento da saúde no mercado brasileiro e prevê aí que vamos ter muitas operações no curto e médio prazo. Para a apresentação de hoje, esses são os tópicos que eu vou abordar, alguns deles bem brevemente, que acho que os senhores já conhecem, já debateram também nos outros painéis. Então, vou falar um pouquinho só do cenário atual de fusões e aquisições, o ambiente legislativo, as potenciais estruturas, que talvez seja o grande tema de interesse. Vou entrar um pouquinho na discussão dos hospitais filantrópicos e algumas preocupações dos investidores que a gente tem visto aí nas últimas transações em que trabalhamos. Então, para falar um pouquinho só do cenário atual, acho que, como eu mencionei, é uma área de grande potencial de crescimento. A gente prevê aí os próximos anos de grande envelhecimento da população, aumentando muito a necessidade de serviços na área de saúde, num mercado que hoje ainda é bastante fragmentado e cheio de players regionais, poucos players que já têm escala nacional. Do ponto de vista econômico, a gente está passando por um momento de crédito caro, juros altos, pequeno prazo de carência, necessidade de várias garantias exigidas por banco, o que faz que as empresas busquem uma fonte diferente de financiamento. Então, fusões e aquisições pode ser uma forma de se buscar um parceiro que coloque dinheiro no negócio e ajude vocês a passar por um período, uma fase de transformação e crescimento. E a consolidação nesse mercado já começou. Então, eu até trouxe uns números só para a gente ter uma ideia. A fonte é o TTR, que é um grupo que faz o disclosure aí das operações que estão acontecendo no Brasil por áreas de atuação. E na área da saúde, desde 2014, já começou um forte crescimento, né? Então, tinham 37 transações divulgadas em 2014, passou para 76 em 2015, e no primeiro semestre desse ano eles já contabilizavam 41 operações dessa natureza divulgadas. Então, alguns exemplos recentes, a gente viu a Amil adquirindo o Hospital Samaritano, o primeiro modelo feito aí com um hospital filantrópico. Recentemente, o Gavi anunciou um investimento no Grupo São Francisco. A Aliar Medicina Diagnóstica adquiriu o Grupo Delfim da Bahia. A Intermédica, recentemente, adquiriu a Unimed ABC, sendo a primeira empresa do sistema Unimed vendida para um terceiro, né, fora do sistema. Então, o ambiente legislativo, acho que vocês já conhecem, né? Nossa Constituição prevê lá o direito universal à saúde, o dever do Estado de prestar esse serviço, em complementação à iniciativa privada. Há ainda, né, uma previsão expressa de vedação a capital estrangeiro na assistência à saúde.
exceto nos casos previstos em lei. E aí tinham pequenas exceções que já eram previstas em lei antigamente, dentre elas, pela lei especial de operadoras de plano de saúde. Então, a gente tinha lá situações de investimento indiretos em hospital, para as estruturas que fossem verticalizadas, mas não tinha investimento direto nos hospitais independentes. A interpretação dessa regra, até então, é que ela vedava o investimento estrangeiro em todo tipo de negócio que você tivesse um relacionamento direto médico-paciente. Por isso que a gente via que os laboratórios de imagem, as análises clínicas, já tinham acesso a esse tipo de capital que os hospitais ainda não tinham. Aí, tivemos uma mudança na lei, que entrou em vigor no ano passado, que passou a prever expressamente mais uma exceção para pessoas jurídicas destinadas a operacionalizar ou explorar hospitais em geral, inclusive filantrópico. Então, previu expressamente a possibilidade de capital estrangeiro nessas áreas. E o que muda é que os fundos de private equity, como o fundo do Luiz, do André, comentaram aqui, mesmo aqueles fundos que são locais, eles captam dinheiro no exterior. Então, ainda um fundo como o Gávea Investimentos, que é um fundo local, por exemplo, boa parte do capital investido no Brasil vem do exterior, e, portanto, eles não estavam olhando para esse tipo de ativo até agora. Em uma área que, no exterior, já era de bastante experiência deles, então, em outros países do mundo, acho que investimento em saúde, em especial em hospital, já era uma realidade. Aí, quando a gente fala em M&A na área de saúde, assim como em qualquer outro M&A, acho que a gente tem que dar um passo para trás e pensar. Tem uma estrutura que é uma receita de bolo, né? Aquele grupo fez uma parceria com um investidor financeiro, aquele outro vendeu a totalidade lá do seu ativo por um outro competidor local, internacional. Acho que a gente sempre tem que pensar, primeiro, analisar o caso a caso. Então, qual é a estrutura atual? Né? Que tipo de estrutura, que tipo de parceiro você está buscando? Porque isso tudo vai determinar a escolha da estrutura que a gente vai adotar para implementar essa transação. Então, por exemplo, vocês têm muitos hospitais que têm diferentes especialidades. Então, você está buscando um parceiro para desenvolver uma especialidade específica, você está buscando um parceiro para desenvolver o seu negócio como um todo. Você tem outros grupos que têm atividades filantrópicas e atividades privadas dentro da mesma operação. Então, você está buscando a preservação da sua atividade filantrópica e talvez um investidor só para a sua área privada, e a gente precisa fazer uma segregação do seu negócio em preparação para isso. Você está buscando se capitalizar numa venda em que vocês, sócios dos hospitais e das clínicas, vão sair com recursos para vocês, né? Vocês estão se desligando do negócio, vocês querem continuar prestando serviço, vocês querem continuar sócio desse novo investidor e participar do crescimento dessa empresa, ainda na qualidade de sócio. Então, essas são todas perguntas que têm que ser feitas no estágio 1, entender o que a gente está buscando, qual que é o cenário atual, para aí se desenhar o tipo de parceria que vai se buscar. As estruturas mais tradicionais que a gente vê é a venda da participação societária, a gente vai entrar em cada uma delas mais para frente. Venda de ativos ou a segregação da operação dos ativos em si. Se eu estiver falando muito rápido ou alguém tiver uma dúvida específica, fiquem à vontade. Venda de participação societária. Então, a venda da participação societária é quando o alvo do negócio é um negócio como um todo, que já está segregado numa pessoa jurídica ou que pode ser segregado previamente numa pessoa jurídica. Então, naquele exemplo que eu mencionei, seria uma especialidade, então, só para a parte de pediatria, vocês estão buscando um investidor e isso está realmente segregado à operação em uma clínica diferente do hospital, que a gente conseguiria segregar as operações,
ou vocês estão buscando realmente um parceiro para o negócio como um todo, estão dispostos a receber no capital da empresa um novo sócio. Se a venda das ações é total ou parcial, então, de fato, se vocês estão saindo desse negócio e vendendo a participação para um terceiro que vai continuá-lo, ou se vocês estão vendendo uma parte desse negócio para capitalização e crescimento e querem participar desse crescimento e aproveitar, inclusive, de uma potencial venda no futuro. Se a operação é primária ou secundária, a gente chama de operação cash-in ou cash-out. A operação primária é aquela que o investidor vai comprar novas ações da empresa, vai colocar o dinheiro na empresa para que ele seja usado na operação. A operação secundária é aquela em que os donos do negócio vão vender uma parte da sua participação e vão receber os recursos para si. Então, o recurso não vai ser investido na empresa, mas vai ser usado para a finalidade que aquele vendedor quiser no futuro. E aí tem umas estruturas que é uma combinação das duas coisas. Um pedaço dos recursos vai para o negócio, um pedaço dos recursos vai para os vendedores. E a gente entra ainda nas formas de pagamento, em dinheiro, ou, às vezes, com troca de participação societária. Então, para dar um exemplo, recentemente a gente tem visto aí nas notícias o grupo Aliar Medicina Diagnóstica, que está fazendo um IPO, que cresceu com base em aquisições. Uma plataforma inicial foi montada e, ao longo do tempo, eles foram adquirindo clínicas ao longo do Brasil para formar uma plataforma maior, e essas estruturas foram feitas de forma que todos os sócios das empresas que estavam sendo adquiridas passassem a ser sócios da empresa maior. Então, todos os médicos detentores das clínicas continuaram no negócio, seja como prestador de serviço do dia a dia, para aqueles que atuam na medicina, mas também na qualidade de sócios de uma empresa grande, esperando por esse momento agora, que seria uma venda para o mercado ou para o terceiro. Quando a gente fala de venda de participação societária ou de investimento em si, surge uma dúvida, que é como compatibilizar isso no modelo filantrópico. A lei foi expressa, dizendo que era possível, mas, obviamente, pelas características de cada negócio, existem alguns desafios a serem enfrentados. Então, ao passo que o investidor busca o retorno do capital investido, no modelo filantrópico, em geral, associações e fundações, não há distribuição de lucros ou retorno do capital investido, uma vez que todo o patrimônio, pela lei, tem que ser reinvestido nas suas atividades. Então, como convencer um investidor a participar de um negócio em que ele não vai ter retorno do capital investido? Do ponto de vista de fusões e aquisições, que é o tema aqui, então a gente está realmente falando de uma aquisição de um pedaço do negócio, de uma participação societária, a gente tem a necessidade de segregar parte ou a totalidade desses ativos, que hoje está no modelo sem fins lucrativos, para um modelo com fins lucrativos que permita, ao final do período de investimento, retornar o capital para o seu investidor. Acho que o exemplo que a gente tem hoje é o exemplo do Hospital Samaritano, que é um exemplo um pouco diferente, porque, naquele caso, eles estão deixando de ter operação na área. Então, acho que a associação lá vai sobreviver e vai fazer novos investimentos da saúde, mas a venda contemplou o hospital como um todo. Poderia ter sido parcial, se eles tivessem mais de uma operação, em que só parte dos hospitais ou das suas atividades seriam segregadas. Eu não vou entrar muito no juridiquês aqui de como fazer isso, mas acho que, em termos gerais, a gente está falando da criação de uma nova empresa, em que os ativos da operação, hoje da entidade filantrópica, passam para essa nova empresa, e aí a associação fica sendo sócia dessa empresa. Qual que é o ponto aqui? A associação tem que manter a sua natureza sem fins lucrativos, e ela mantém a sua imunidade tributária se ela continuar a existir na sua operação, ela continuar cumprindo os requisitos da lei, de não remunerar o capital e aplicar integralmente os seus recursos no desenvolvimento do seu objeto.
o que a gente fala é a associação não é porque ela é sem fins lucrativos que ela não pode ter superávit, ela pode investir o capital dela. É o retorno desse capital para fora da associação é que não é permitido. Então, o lucro havido com essa operação nessa nova empresa, ele entra na associação quando distribuído e é usado na sua operação, ele só não é distribuído aos seus associados. E aí, por isso que eu falo que a gente, naquela primeiro slide, o primeiro passo é o que a gente está buscando. Porque se a gente estiver buscando uma estrutura que os associados estão querendo se desligar da associação e levar os recursos para casa, talvez essa estrutura não seja mais adequada. E aí o investidor, que é o seu parceiro, depois que você fez essa reorganização toda, ele pode comprar ações dessa Nilco numa operação primária, colocando dinheiro na Nilco para ajudar no crescimento, ou comprando parte das ações da associação, que recebe o recurso e reinveste na sua operação. Uma segunda estrutura é a venda de ativos propriamente dita. E aqui a gente está falando de não vender ações, mas vender os ativos ou parte dos ativos que compõem aquela operação. Então, vender um estabelecimento comercial, que é o hospital como um todo funcionando, mas ativo a ativo, ou a clínica inteira funcionando, etc. A gente está falando de vender uma carteira de clientes. A gente está falando em transferir os seus contratos com seus principais clientes e fornecedores. A marca poderia ser um conjunto desses ativos. E essa, portanto, ela é uma operação só secundária. Quando você faz uma venda de ativos, todos os recursos que foram obtidos com a venda ficam para o vendedor. Nesse caso, o próprio hospital, clínica ou laboratório. Acho que em toda a transação, além da estruturação daquilo que as partes querem atingir, tem uma análise fiscal envolvida, porque em cada uma dessas estruturas, as alíquotas aplicáveis para ganho de capital ou para operação são diferentes, então é uma segunda análise que tem sempre que ser considerada. Muitos investidores que são estratégicos poderia fazer sentido entrar numa estrutura como essa, ou até um fundo, mas que já tenha uma outra operação que possa absorver. Se a gente estiver falando de um investimento, de um fundo de private equity, como a gente falou aqui diretamente, obviamente, para ele não funciona comprar ativos. Ele precisa ter uma estrutura já pronta para conseguir operar esse ativo. Mas se a gente estivesse falando de um comprador estratégico, então, uma Redditor, comprando ativos de outro hospital, ela simplesmente integraria esses ativos na sua operação e estaria pronta para operá-los no dia seguinte. Tem muita discussão que tem a ver um pouco com a preocupação dos investidores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, em relação à sucessão. Quando um investidor vai olhar o ativo de cada um de vocês, ele quer saber qual é o risco que ele vai responder pelas contingências do passado. E no exterior tem uma proteção maior quando a gente está falando de venda de ativos, porque presume-se a ausência de sucessão nesse caso. No Brasil, a venda de ativos, se ela for um conjunto de ativos que constitua um negócio, ela basicamente tem o mesmo efeito de exposição para o comprador ou para o investidor que teria uma venda de participação societária. E a última operação que a gente tem ouvido falar no mercado e tem sido uma opção de capitalização, ela não é exatamente uma fusão e aquisição de empresa, mas numa forma de você monetizar uma parte do seu imobilizado com uma operação de sale-leaseback, que seria a venda do imóvel em que está o hospital ou a clínica por um terceiro, para um investidor, que faz a administração desse imóvel e aluga ele de volta para a empresa que opera o imóvel. O aluguel é uma despesa dedutível para fins de apuração do imposto de renda, e você, com isso, teria maior liquidez com os recursos da venda para empregar diretamente na operação. Tem alguns fundos imobiliários fazendo operações apenas dessa natureza, em imóveis, e, dentre as áreas escolhidas, hospitais têm sido uma delas. E, por último, as principais preocupações dos investidores. O que a gente vê hoje no mercado? Nós temos ativos
que não são de grande porte se comparado ao mercado internacional, e muitas vezes pouco profissionalizados, seja porque são geridos por famílias, seja porque são geridos por grupos que entendem muito do negócio, mas não necessariamente de gestão. E quando você vai vender a sua empresa ou receber um investimento, vai vir uma pessoa de fora, vai entrar na sua casa, vai olhar tudo o que você fez no passado e vai ficar achando um monte de coisa errada. É claro que só interessa para eles investir se tiver potencial de corrigir isso tudo, porque essa é a expertise deles. Se tiver tudo certo, não tem potencial de crescimento. Então, obviamente, o investidor busca algo que ele tenha a agregar para melhorar a situação daquela empresa, ganhar maior escala, ganhar eficiência, diminuir custos, que vai permitir o seu crescimento e a venda lá na frente desse mesmo ativo por um valor maior do que ele pagou. Preparação para esse momento é muito importante. Ninguém decide, quero fazer um M&A amanhã, e já está tudo pronto. Então, isso tudo tem que ser planejado, conversado com os assessores, ver se a empresa está em ordem para já receber esse tipo de análise, né? Você não quer queimar o ativo no mercado. O momento que a pessoa vai começar a olhar a sua casa, é melhor que ela já esteja um pouco mais arrumadinha. Você já tem demonstrações financeiras que são auditadas, você conhece quais são os seus problemas. Não tem, todo mundo tem problemas e coisas a corrigir, mas você precisa estar preparado para discuti-los. Então, o que a gente tem ouvido dos nossos clientes quando a gente está na ponta investidora, a gente trabalha para os dois lados, né? Então, acho que isso dá uma visão legal de como é realmente a estrutura dos nossos clientes quando a gente está na ponta vendedora, mas a gente também ouve quais são as preocupações seja dos fundos, seja dos players aí de mercado, dos competidores. A gente diz que os competidores em si conhecem o mercado melhor, já operam, passaram provavelmente pelos mesmos problemas e costumam, portanto, ser mais agressivos. Eles têm mais familiaridade e, portanto, acham que, trazendo para dentro de casa a estrutura de vocês, eles facilmente conseguem corrigir, ou já estão acostumados, é um risco que eles já conhecem. Os investidores financeiros, a gente tem visto muita transação em andamento, eles estão olhando realmente muitos ativos que tem no mercado, mas não há tantas transações anunciadas, justamente por conta do porte dos ativos que hoje estão no mercado e o grau de organização que eles têm. Então, em especial para os fundos estrangeiros, provavelmente eles esperam que alguém faça a primeira lição de casa, de deixar esses ativos um pouco mais organizados, para que tenham um porte suficiente para que eles possam fazer um investimento no futuro. Os principais pontos que a gente ouve, portanto, são esse porte dos ativos, e isso está muito relacionado com a estratégia de um fundo, quando ele coloca dinheiro, que é fazer uma plataforma, poder fazer novas aquisições, usando aquele primeiro ativo adquirido de base, para criar realmente um player maior, com escala nacional ou regional, mas aí pensando já numa região maior do que um município ou um estado, para, no momento seguinte, ele poder vender e realizar lá o seu lucro, né? Então, o investidor sempre pensa na entrada e na saída. Um dia, eles vão ser parceiros de vocês, eles têm os mesmos interesses que vocês em fazer a empresa crescer, mas a gente tem que saber que um dia eles vão embora. E aí, toda essa saída deles também é discutida na partida com vocês. O outro ponto muito comum é a dependência hoje, em muitos lugares, de receita advinda de poucas operadoras de plano de saúde. Então, em muitos lugares, esse é o caso da Unimed. Em outros lugares, que não é o problema Unimed, às vezes, um poder de negociação muito pequeno, porque quase a totalidade da sua receita, ou boa parte dela, está lá com um único player grande, e aí a capacidade de negociação acaba reduzida. O terceiro ponto, que a gente já comentou, é a questão da governança, né, profissionalização. Essa é uma área que os fundos eles têm muito a agregar. Essa, geralmente, é a área deles, a parte financeira e a parte de gestão do negócio enquanto administração, ou na parte de gestão médica. Isso é importante.
os fundos costumam respeitar o know-how que cada um tem na área. Então, quando a gente está atuando por um vendedor, obviamente, a gente está buscando que todo o conhecimento médico, a decisão sobre a qualidade dos serviços que estão sendo prestados, os equipamentos que vão ser adquiridos por aquela empresa, entrar numa determinada especialidade ou não, fique de sob responsabilidade dos, então, donos, que são as pessoas que entendem do negócio. E o fundo vai agregar, trazendo seu conhecimento de gestão empresarial. E o último ponto, que são os passivos. O risco de sofrerem novas autuações no futuro e que chegue uma conta para pagar. E aqui no Brasil a gente sabe que a gente está falando do risco fiscal, do risco trabalhista nessa área. Então, muito comum, acho que quem já está aqui já está acostumado com a discussão se médico é empregado, deveria estar registrado ou não. Acho que, dependendo da especialidade, há posicionamentos distintos e, às vezes, até consolidado de que o médico ele é realmente um prestador de serviço. Mas a gente vê muita estrutura em que você tem essa pejotização, que a gente fala, ou até sociedades em conta de participação, em que os médicos recebem como sócios, sem nenhum critério em relação à atividade que é de fato prestada. Se aquele médico ele tem autonomia, se ele presta serviço em outros lugares, se ele trabalha exclusivamente só para aquele hospital, se todas as notas são sequenciais. Todos esses pontos, e aí toda a parte tributária decorrente da operação, eles são analisados pelo investidor, e isso tudo é preço. Eles vão olhar, se o risco for alto, eles vão querer garantias, ou vão deduzir esse valor de exposição do preço. E o último ponto são questões de compliance e corrupção, que eu acho que tem a ver com o cenário em que a gente está vivendo hoje, em tempos de lava-jato. A área da saúde é um setor que tem bastante interação com o poder público, é um setor regulado, que depende de licenças. Então, acho que essa é uma área, em especial, para fundos internacionais, que eles vão estar olhando com cuidado, ao menos para serem diligentes e terem certezas que o negócio, desse ponto de vista, ele é gerido da forma correta e que não expõe o fundo a risco de, no dia seguinte, estar no jornal e ter uma notícia envolvendo. E, hoje, esse é uma questão muito imponderável no Brasil. Acho que tem um efeito mesmo do momento que a gente está vivendo. E, para todos os setores regulados, acaba sendo uma área de atenção. Acho que é isso.